Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje falando sobre propaganda eleitoral e eleições 2018. Esse ano, em que nós iremos novamente às urnas, é importante a gente debater alguns aspectos aí do direito eleitoral. E hoje nós vamos falar sobre propaganda. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, vai aparecer na sua tela. Então, você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão de tema para os próximos programas. Nós estamos aqui para escutar você e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Lembrando ainda que você pode acessar os programas anteriores no site novoeleitoral.com. Inclusive, pode divulgar os programas. Lembrando sempre que nunca esqueça de divulgar também a fonte. Então, nós estamos hoje, Erval... Pode rasgar na divulgação, desde que diga, que é do Novo Eleitoral. Diga também a fonte, Então, Erval, nós vamos aqui continuar o nosso papo, e chamando já o nosso convidado para debater um pouco sobre propaganda eleitoral. Edson, muito obrigada por se disponibilizar em conversar aqui conosco sobre esse tema. Edson, que é bacharel em Direito, é formado também em Ciências pela Universidade Estadual do Ceará. Meu conterrâneo. É especialista em Direito Público, e é servidor do TRE, então é uma pessoa, um estudioso do direito eleitoral. Verdade, me permita aqui, só complementando, antes de você fazer a primeira pergunta para ele, novo parceiro, da família Novo Eleitoral, vocês vão ver aí o professor Edson ministrando os cursos sobre eleições 2018, Continua eu e Márcio Oliveira, estamos tentando convencer essa grande eleitoralista também que está com a gente, mas o horário dela está difícil, Joyce, Moraes, e agora os dois novos parceiros do Novo Eleitoral, que você viu no programa passado, o professor Daniel Monteiro, que já gravou o curso de Compliance Eleitoral, e o professor Edson, que coincidentemente vai dividir comigo, eu e ele, o curso de Propaganda Eleitoral. Primeira pergunta sobre você ou eu? Pode fazer, Paulo. Vou fazer logo, então. Professor, um prazer enorme, Nós que vamos tratar aí desse curso de propaganda na internet, mas aqui vamos bater esse papo com a galera de casa sobre, inicialmente, a propaganda na internet. Você fica à vontade para suas considerações iniciais, mas aqui a gente começa logo. O que significa essa expressão impulsionar a candidatura? O pessoal agora gostou, Impulsionar a candidatura. Quais práticas estão permitidas e vedadas, vamos dizer, nesse impulsionamento de candidatura pela internet? Olá a todos, É muito bom estar participando desse programa junto com vocês. Em relação à pergunta, a propaganda na internet, ela não é uma propaganda livre. Ela sofre algumas restrições e dentro dessas restrições, você não pode atingir diretamente a honra das pessoas, você não pode vincular notícias falsas. Então, a Justiça Eleitoral está procurando evitar muito esse tipo de infração. Com relação à pergunta do impulsionamento, atualmente é permitida a propaganda na internet em relação à questão do impulsionamento. O que seria o impulsionamento? Seria a massificação da propaganda. Essa massificação da propaganda, ela ocorre através de provedores. E um fato importante, isso é permitido desde que seja informado a origem, o CNPJ, para efeito posterior de prestação de contas. Então, é autorizada, mas desde que seja vinculado a fonte, o próprio provedor informe os dados, e do candidato também para efeito posterior de prestação de contas. Quanto ao eleitor, Edson, como fica a questão da publicização do seu voto? O eleitor ele pode divulgar nas redes sociais o seu voto? O eleitor ele pode manifestar a opinião. Existe a liberdade. Porque é um direito constitucional, um direito constitucional que o assiste, de liberdade de expressão. Só que essa liberdade, como quase todos os direitos, ela não é absoluta. Absoluto, perfeito. Ela não é absoluta. Então, ela sofre algumas restrições em que sentido? Ele não pode, por exemplo, vincular notícias falsas. Como também
ele não pode fazer críticas ácidas, né, de cunho, tipo palavrões ou palavras inadequadas. Isso a gente observa no Código Eleitoral, que o próprio Código ele traz a questão da calúnia, da difamação e da injúria. Então, o eleitor ele tem a liberdade, mas essa liberdade também não pode ultrapassar a legalidade. É aquela história que a gente sempre fala, você tem um direito, mas o seu direito não pode ultrapassar o direito dos outros. E direito algum ele pode servir como instrumento para cometer outro crime, cometer um crime, né? Então, o seu direito ele não pode, então, ferir o direito do outro. E a Justiça Eleitoral, ela tem procurado evitar a questão das notícias falsas também, porque isso pode ter uma repercussão numa eleição que, de repente, pode, numa disputa, vamos dizer, apertada de votos, pode representar um resultado, né? Pode trazer um resultado para um determinado candidato. A gente observa que isso aconteceu muito nas eleições dos Estados Unidos, né? Inclusive, eles ainda estão analisando alguns aspectos disso. E aconteceu também um pouco na eleição passada brasileira, né? Tanto é verdade que o nosso presidente, nós dissemos no programa passado, vamos repetir, o presidente Luiz Fux, do TSE, foi claro, né, em tentar fazer com que a Justiça Eleitoral, na medida do possível, trabalhe preventivamente e repressivamente contra as fake news. Não é isso, Edson? Isso, porque a preocupação, né, do ministro-presidente, inclusive é uma preocupação da própria Justiça Eleitoral, é que isso possa ter uma repercussão grave na disputa. Porque, infelizmente, muitos eleitores leem, mas não verificam a veracidade da informação, né? Então, eles leem e acreditam. Né? E isso pode realmente modificar, muitas vezes, o voto de um eleitor e influenciar, então, na decisão final, né, do pleito. Verdade, Joyce. Muito importante. Tem outra pergunta agora para a gente, né? Ou vamos ainda ficar na internet? Em relação à propaganda, de uma forma geral, né? A gente vislumbra muito a questão dos carros de som, mini-trios, comícios. Nós falamos aqui no bloco anterior que os carros de som passando nas ruas está vedado, mas que é possível carros de som durante as passeatas, né? Durante as carreatas. Como ficou essa questão do carro de som? É interessante a gente pontuar que geralmente em todas as eleições nós temos a publicação das resoluções do TSE. A resolução do TSE que trata especificamente de propaganda eleitoral é a 23.551. Ela trouxe a vedação da circulação dos carros, né? Os carros eles podem circularem quando houverem carreatas, passeatas e comícios, né, e eventos, mas aquela circulação do dia a dia que a gente tinha, né, de 8 da manhã até as 22 horas circulando nas ruas livremente, isso se encontra vedado, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe, não é, Joyce, que esse problema do carro de som, do mini-trio, do trio elétrico, sempre ocasiona uma discussão, vamos dizer assim, uma discussão antiga. A liberdade geral, que continua ainda sendo premissa de se fazer propaganda em termos gerais, não é? Claro, com as limitações em específico, e o próprio direito do cidadão de não ser perturbado. Né? Sempre existem portarias de juízes, às vezes limitando o Ministério Público com recomendações, que os partidos políticos e candidatos ficam com raiva, eu até entendo. Eu digo com a experiência de juiz eleitoral, acho que o professor também, por ser chefe de cartório eleitoral e trabalhar com propaganda, mas tem que haver um equilíbrio entre esses dois valores. Ou seja, o direito do candidato usar o que a legislação lhe permite, trio elétrico, mini-trio e carro de som é permitido. Claro que há sempre, vamos dizer, uma limitação maior, mas você não pode simplesmente impedir a circulação dos carros. Na verdade, a gente tem que ter cuidado, ainda é permitido, claro que é permitido com essas preocupações. Agora, mais uma restrição dos comícios, não é isso? Ou seja, eles estão ligados com os comícios, eles têm que estar ligados
a própria atividade em si, não mais daquele jeito amplo, onde o pessoal reclamava muito. Começava às 7 horas da manhã, às vezes ia até 10 horas da noite, e o pessoal reclamando no meu pé do ouvido aqui direto. E não era nem só tanto a questão da música, né, do barulho do som, enfim. Mas geralmente esses carros, esses mini-trios, eles ficavam circulando de forma bem lenta, o que muitas vezes atrapalhava até o trânsito, né? Verdade, então, atrapalhava demais. O que tem que ser observado também é que continuam devendo ser respeitadas as distâncias de 200 metros, né, para os prédios públicos, para as escolas em funcionamento, para as sedes dos poderes. Então, essa distância continua tendo que ser respeitada. Outro fator que às vezes era um pouco problemático na fiscalização, e o doutor Evaldo já deve ter percebido isso quando o juiz do direito eleitoral, é a questão da medição, né, dos decibéis. Eu mesmo, em específico, não mandava ninguém não, era eu mesmo que ia com a equipe por obra. E há uma certa dificuldade, né, nesse sentido. E como já foi expresso, a questão do incômodo, né, para a população, para o trânsito. Então, e a legislação eleitoral, permitindo esse tipo de propaganda, ela não libera que, por exemplo, a legislação que fala da poluição sonora ou do trânsito seja violada. Cada legislação permanece com a sua vigência, com a sua eficácia. Eu sempre disse, né, quando eu, por exemplo, ia eu mesmo nas movimentações e pedia para as pessoas descerem, para as pessoas não ficarem expostas, inclusive com a parte da segurança, sempre eu estava com os policiais de lado, porque eu estava ali querendo permitir, evidentemente, que as pessoas fizessem a propaganda, mas também junto com a polícia, e não eu diretamente, trabalhava em parceria, lembrando as regras de trânsito, as regras de segurança e principalmente essa questão da medição, que quem ia com a gente, por óbvio, era o pessoal da Polícia Ambiental, né? Eu sempre disse que eu não podia me meter nos outros comandos. Havia um comando do eleitoral em específico, que era nosso, mas o comando do trânsito ficava para as autoridades competentes, o comando da segurança também e o comando, evidentemente, da Polícia Ambiental. Dá tempo mais uma pergunta, não dá? Vamos para um intervalinho agora, né? Já agora? Já, então segura aí, pronto. Então vamos segurar um pouquinho, né? E a gente volta já com o seu programa Cidadania, um programa sobre o seu cidadão e seus direitos, já com você de novo.